Olá, pessoal. Quem está falando aqui é o pastor Daniel Fialho. Que bom nós estarmos mais uma vez nessa programação aqui, entrando na sua casa, na sua empresa, no seu coração. Coisa maravilhosa. Eu quero meditar com vocês hoje algo muito importante que tem falado muito ao meu coração, porque nós temos trabalhado muito com famílias e são as ações de espíritos malignos dentro dos lares, nas casas e também nos casais. Quero falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas estão andando muito distraídas e não estão percebendo a ação de espíritos malignos dentro de seus lares. Então, abra comigo a sua Bíblia, ou preste atenção, ou leia, vai aparecer no seu visor aí, esse versículo que eu vou ler, que se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vou ler novamente. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tá vendo? Esse versículo aqui, ele nos alerta para nós ficarmos firmes e revestirmos da armadura de Deus, porque existem ciladas demoníacas contra a nossa vida, setas que são lançadas contra a nossa vida, palavras que são lançadas contra a nossa vida. E com respeito aos casais, às famílias, nós estamos vendo casais dizendo que vão se separar, nós vamos, já entramos com o processo, ou já estamos divorciados. Essa semana chegou um casal para mim e disse assim, pastor, nós viemos aqui comunicar para o senhor, ou eu vim comunicar que eu divorciei, já estou separado, já estou fora de casa. E eu perguntei para ele, mas como assim? Vocês não falaram nada? Vocês não nos alertaram? Isso foi assim de repente? Não, pastor, já vinha uma luta há muito tempo, uma incompatibilidade de gênios, há uma briga aqui, outra briga ali, interferência de família, interferência de terceiros. Aí nós separamos, não dá, eu não aguento, eu não quero isso para minha vida, eu quero é ser feliz. Sabe o que acontece? Satanás, ele está atuando dentro dos lares, atuando dentro das casas, lançando setas nos corações para que os casais se separem, abandonem os seus lares, abandonem filhos, abandonem o cônjuge e saiam de casa. E aí eles acham que estão resolvendo o problema, mas estão criando outro problema, porque aquela aliança ela foi quebrada. E aí o inimigo, ele conclui o seu plano, que é tirar o casal, que é separar o casal e entrar, e quando tem filhos, ele quer pegar os filhos, ele quer colocar a mão na sua geração ou na geração daquele casal. É importante você saber isto, que vocês juntos, vocês que são barreiras que impedem a ação de Satanás na vida dos seus filhos, na sua geração. Porque o inimigo, quando um casal se separa, ele não está preocupado com o casal, o que vai acontecer com um ou com o outro, não. É porque ele sabe que um vai para uma igreja, o outro continua na própria igreja, ou um vai para a casa do pai, o outro vai para a casa da mãe. Mas e os filhos? Os filhos, ele quer pegar a sua geração, quer pegar os filhos. Ele quer colocar a mão nos filhos. Este é o plano do inimigo. Não é nem a separação, mas com a separação, ele quer tocar na sua geração e quer destruir a sua geração, porque ele sabe que quando o casal está bem, quando o casal está sólido, quando o casal está na presença de Deus, né, buscando ao Senhor, vindo aos cultos, buscando ler livros, compreendendo um ao outro, fazendo cursos, esse casal ele se fortalece e isso é passado para os filhos. E os filhos, então, eles têm um referencial, eles veem os pais. Eles estão ali junto, aprendendo, sendo discipulado pelos pais, né, e se preparando para um futuro casamento que também será abençoado por causa dos pais, das atitudes, das ações dos pais. Então, nós como casais, nós não podemos falhar, né? Eu não sei quanto tempo você tem de casado, talvez você tenha 1 ano, talvez 5 anos, 10 anos, 50 anos de casados, muito tempo de relacionamento. Eu digo para você, a sua aliança, ela não deve ser quebrada, porque você tem uma aliança com essa pessoa, você fez um pacto com essa pessoa e Deus está nesta aliança, Deus está com você.
Quando você separa, você acha que está resolvendo um problema. Tem anos e anos que eu estou sofrendo, tem anos e anos que eu estou sendo humilhado, tem anos e anos que eu quero ser feliz e não consigo, estou cheio de dívidas. E aí você acha que resolveu um problema, mas aí você está quebrando uma aliança. E no mundo espiritual, querido, você está pecando contra o seu cônjuge e pecando contra Deus, porque você fez uma aliança, você fez uma promessa, você garantiu ali, você deu a certeza certa diante dos homens, diante de Deus, e você quebra essa aliança. Há então um pecado. Nós pecamos contra Deus e pecamos contra o nosso cônjuge quando nós deixamos aquela aliança, quando nós deixamos o convívio que Deus uniu, que Deus colocou junto. Então, eu digo para você, lute pelo seu casamento, não deixe aqui o inimigo, ele lance setas, ele lance dúvidas na sua mente, no seu coração, tirando a sua convicção, tirando o seu amor, tirando aquela certeza de que Deus colocou você nesta aliança. Um casal, certa vez, ele me disse: pastor, eu não sinto mais nada pela minha esposa, eu não sinto mais nada por ela, eu vou me separar porque eu olho para minha esposa, ela é uma pessoa normal, parece ser minha irmã, né? Eu não sinto mais aquela paixão, aquele fogo que eu sentia por ela como antes. E eu perguntei a ele: quantos anos de casados você tem, meu irmão? Ele falou: eu tenho 23 anos de casados, pastor. E eu disse a ele: irmão, está certo, o que você está sentindo está certo. Depois de 23 anos de casados, depois de uma caminhada tão longa, depois de tantas lutas, tantos sacrifícios que vocês passaram, é lógico que vocês mudam no comportamento, você vai mudar no seu comportamento, sua esposa também. Os sentimentos, ele muda, né? Nós mudamos, o nosso físico muda, né? A nossa atenção é voltada às vezes para os filhos, ou voltada para o nosso sustento da nossa casa. Isso é normal que você está passando. O seu amor agora é um amor atitude. É muito mais que um amor de abraçar, de ficar beijando, de ter sexo 3, 4, 5 vezes na semana. Agora é aquele amor atitude. Eu sei que eu tenho uma aliança com essa pessoa, eu amo essa pessoa e eu decidi andar com ela e eu vou até o fim. É isto que faz a aliança permanecer, é isso que faz com que nós permanecemos na nossa aliança, quando nós temos essa convicção: eu tenho uma aliança e eu vou até o final, eu vou honrar esta aliança, custe o que custar, né? É o pai dos meus filhos, é a mãe dos meus filhos, são os meus filhos juntos. E eu luto pela minha família, eu luto pela minha casa. Porque o inimigo, ele não quer ver você anos depois, né, você até mais velho, e seus filhos em volta ali da sua mesa, e os netos também, as noras, os genros, né? Ele não quer que isso aconteça, ele não quer que você veja e experimente, participe disso. Quantos casais não podem desfrutar dessa beleza, desta alegria de ter em volta de sua mesa os seus filhos, as noras, os genros, os netos correndo dentro de casa, e você ali já mais velho, casados há tantos anos, né, passaram por muitas lutas, tantas dificuldades, subiram montes, desceram montes, andaram vales, enfrentaram tempestades, e agora você vê o fruto de todo o seu trabalho. É isso aí que Deus tem para você. Deus tem um projeto muito especial para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, né, para os seus filhos, para a sua geração, mas Satanás também tem. Satanás, ele tem um plano de destruição. Satanás não quer que você veja os filhos dos seus filhos. Satanás não quer que você prospere. Divórcio é empobrecimento. Divórcio é perda. Divórcio é um fracasso. Então lute pelo seu casamento com todas as suas forças, com tudo que você pode. Dê o máximo de você. Eu não estou falando para você ficar num relacionamento em que você é agredido, que você leva tapas, que você leva socos. Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando de um relacionamento normal em que nós não percebemos a ação de Satanás querendo destruir a nossa casa, a nossa família e tocar na nossa geração. A ação do inimigo é essa, é destruir a nossa casa, é tirar a nossa alegria, é lançar pequenas setas, pequenas dúvidas no coração, colocar pessoas para interferir, para que nós então duvidemos da aliança que Deus tem nos dado. Que Deus te abençoe. Eu espero que você fortaleça o seu casamento cada vez mais. Participe de encontros de casais, participe de leituras de livros, de cursos, invista no seu casamento, levante-se, você é um guerreiro, Deus te chamou, Deus te deu uma família, lute
pela sua família, no nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar pela sua casa, pela sua família. Deus tem uma bênção especial para você que é marido, para você que é esposa, para você que é filho e está vendo seus pais aí numa grande luta e pensando e falando em separação. Deus não tem isso para você. Eu tenho certeza que Deus não tem isso para você. Procure ajuda. Procure aqui a Igreja Batista Getsemane. Ligue para cá. 31 3448 9898 e nós temos toda a ajuda aqui que você precisa para a família. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu estou abençoando cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo. Este homem, esta mulher, este avô, esta vovó, este filho, que ficou até o final ouvindo, Senhor, interessado, porque este assunto sobre família diz muito e toca nos corações. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus entes queridos, eu te abençoo no nome de Jesus, que você tenha força para vencer todo o mal, todas as setas do inimigo e se fortaleça no Senhor, que cresça o amor no seu coração, que venha algo de Deus sobre a sua casa, sobre o seu casamento, para a glória do nosso Deus. Eu oro e te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Eu falei sobre o anúncio da Fox News. Quantos já viram sobre seres extraterrestres? 4 tipos que serão apresentados. Quem já viu, faça um sinal com a sua mão. Eu falei aqui, se você não viu, procure saber. E não são seres extraterrestres, são seres dimensionais. Anjos caídos, espíritos que vão se manifestar, mas todas as vezes que abre um portal das trevas, nós temos o poder de levantar um altar para o Senhor e declarar decretos espirituais para que haja um recuo das trevas. O mal, ele tem que chegar, ele tem que acontecer, porque é chegado o reino de Deus e vai haver uma manifestação. Mas a nossa visão, alinhada à visão do Espírito Santo, ativa o nosso entendimento para que não sejamos enganados. Amém? E para que nós não deixemos que a próxima geração seja enganada. E a próxima geração, ela está crescendo. Você chegou aqui, a Alice tinha meses, né? Pois é. Ela faz parte da próxima geração. Ela já pensa, ela já raciocina, ela já absorve tudo igual uma esponja. Então nós temos que estar fortalecidos para estender as mãos para a próxima geração. Não é só sobre nós, não é só sobre o nosso futuro, não é se eu tenho interesse ou não nesse assunto. É o quanto eu quero ser relevante na minha história e na história das pessoas que convivem comigo. Por isso que não podemos ser rasos na palavra. Por isso que não podemos deixar de estudar, de aprofundar, de entender as doutrinas, que é o que nos fortalece. É muito bom a gente sair com uma palavra de avivamento. Eu estou tentando também trazer essa palavra de avivamento hoje para a vida de vocês. Mas precisamos de doutrinas. Precisamos da revelação do Espírito Santo sobre nós. E Eliseu disse para ele, olha... E Eliseu orou e disse, Senhor, rogo-te que abra os seus olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço de Geazi e ele viu, visão aberta e espiritual. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E quando eles desceram até ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere este povo, rogo-te com cegueira. E ele feriu esse povo com cegueira, segundo a palavra de Eliseu. Eu declaro que o Senhor vai confundir e cegar os seus inimigos espirituais. Os nossos inimigos espirituais serão cegados e confundidos. Eles não vão conseguir tramar contra as nossas vidas. Eles não vão conseguir cercar e gerar um boicote, gerar uma
uma represária contra as nossas vidas em nome de Jesus. Eu declaro visão aberta, discernimento do Espírito em nome do Senhor Jesus para as nossas vidas, que tenhamos experiências profundas. E o interessante é que essa história poderia ter acabado com um massacre, mas isso não aconteceu. Quando o exército ele ficou extremamente sem visão, quando eles foram cegados, Eliseu os conduziu até a cidade de Samaria, e o Senhor então abre os olhos desses homens para que eles pudessem enxergar. E quando eles estavam no meio ali de Samaria, eles poderiam ter sido mortos, assassinados. Então, o rei de Israel, ele disse a Eliseu, quando os viu: o que eu devo fazer? Eu devo feri-los? Eu devo matá-los? A vontade, óbvio que dá, né? A vontade é grande, mas sabemos que a nossa luta não é contra a carne. É contra os espíritos, os dominadores deste mundo tenebroso, só que infelizmente usa pessoas. E olha o que Eliseu respondeu: tu não os ferirás. Feririas, pois, tu aqueles aos quais tomaste cativo com a tua espada e com o teu arco? Para quê? Então põe água diante deles e pão para que possam comer e beber, e se vão para o seu mestre. Ele preparou grande provisão para eles, e quando eles haviam comido e bebido, eles o despediu e foram até os seus mestres. Assim os bandos da Síria não mais se adentraram na terra de Israel. Vai haver um recuo das trevas contra as nossas vidas. Essa peleja você não terá que guerrear. Deus vai guerrear ela por nós. Deus vai guerrear ela por você. E nós estamos no mês profético, que é o mês de Sivan. E as festas bíblicas, eu olho muito para elas, porque todas, absolutamente todas, apontam para Jesus. Inclusive o alfabeto inteiro. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de celebrar essas festas. Eu gosto de me atentar para a importância profética delas. E sou batista, sigo a doutrina batista, mas sou profética também, e creio que vocês, em nome de Jesus. E o mês de Sivan, ele é o terceiro mês no calendário bíblico, que ele está em acordo com Êxodo 12:2. Redobre a sua atenção, porque eu creio na ativação profética e na quebra de decretos para as nossas vidas. Em Esté 8:9 relata: chamaram-se então os escribas do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias. O mês de Sivan, ele começou o dia do decreto hoje, porque em Israel já é dia 8. Já se tornou dia 8 às 18 horas da noite. Então já estamos num dia de revogação de decretos de morte contra as nossas vidas. Revogação. Na história de Esté, ela foi levantada para trazer um grande livramento para o povo de Israel. Amã foi desmascarado. Ele foi enforcado, todos os seus filhos foram enforcados, a rainha já estava estabelecida, o rei já estava favorável aos judeus, Mardoqueu já tinha sido exaltado, só que ainda existia um decreto de morte. Os decretos da Pérsia, eles eram irrevogáveis. Tinha um anel do rei Artaxerxes, que a partir do momento que ele selava o decreto, ele não podia ser desfeito nem por ele mesmo. E aí, diante dessa situação, imagina você com a sua empresa, chega um decreto que você não pode trabalhar, que você, se você trabalhar, você vai morrer. Esse decreto sai no diário oficial, já está lá declarado, já está lá registrado, você não tem como agir por vias legais.
E às vezes a gente aceita essas situações, é claro que eu estou aqui conjecturando, mas os decretos na terra, eles são quebrados por Deus. Não existe decreto na terra que resista o poder do juiz, o rei dos reis, que é Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Então aquilo tinha virado uma realidade. Eles no dia X, eles seriam assassinados. Imagina, assassinados. Vou repetir, Amã já tinha sido morto. E no entanto o decreto ele continuava. O rei queria ajudar, mas ele não podia mudar essa situação. E por isso todos os escribas, gente, do império, eles foram convocados para poder publicar uma nova liminar e emitir uma nova ordem presidencial. Deus vai emitir uma nova ordem presidencial para as nossas vidas, tá? Creia nisso, porque meu coração está queimando há 2 semanas para ministrar isso aqui. Inclusive, quando eu não vier, orem por mim, porque não é à toa quando eu não venho. É uma guerra absurda, mas Deus está no controle de tudo. Então, olha só, o foco desse dia não é o jejum, não é a oração, isso tudo nós já fizemos, mas o foco desse dia é uma trincheira onde nós vamos escrever um novo decreto para as nossas vidas. É um novo decreto. Você vai pegar o seu papel, você vai escrever, eu gosto de escrever, e você vai declarar um novo decreto para a sua vida, uma nova estação. Aquilo que estava morto, aquilo que estava enterrado, aquilo que tem se colocado como um muro que quer romper, que quer travar aquilo que o Senhor tem para a sua vida, seja na sua história, no seu casamento, nos seus filhos, na esfera que está sendo levantado um decreto de morte. Então foi por isso que Mardoqueu, ele precisou escrever uma carta para poder invalidar o decreto de Amã. Nós vamos escrever uma carta para invalidar o decreto das trevas. Você vai fazer isso em nome de Jesus. Coloque na sua Bíblia e leia daqui 1 mês. E se possível, traga para eu poder ler, porque eu sei que Deus vai realizar coisas grandiosas. Eu já estou com os meus decretos aqui. A Issa já fez os decretos dela, e Deus faz assim coisas maravilhosas. Não é pela lei, é a palavra profética sendo declarada em nome de Jesus. Então a gente vai fazer esses decretos e profetizar um novo decreto de lei espiritual para as nossas vidas. Tem uma questão financeira que está pegando para você. Deus tira os recursos que estão sendo usados para as trevas e movem esses recursos para os homens e as mulheres e os profetas de Deus. Todos os bens de Amã foram confiscados, entregue a Mardoqueu. Mardoqueu, ele recebeu recursos do seu inimigo para poder trabalhar, exercitar os projetos e as faculdades de Deus. Faculdade de Deus é conhecimento. Então, o que a gente vê é uma transferência de riqueza sendo feita para Mardoqueu. E não só transferência de riquezas, mas podemos dizer também que existe transferências dos céus para nós. Transferências com bênçãos já liberadas nas regiões celestiais. Muitas delas já estão liberadas, mas nós precisamos o quê? Acessar. Então, você prepara uma oferta no seu coração. Faça isso com alegria, não faça isso com dor. Você fala, olha, eu vou ofertar aqui, eu vou entregar esse decreto, tá aqui, Senhor, me entrega. Como eu disse, a oferta é se você quiser. Eu gosto de fazer, porque eu gosto de selar isso no altar. E com isso a gente rompe um padrão de escassez, para que o devorador não venha entrar nas nossas vidas.